Olá a todos, como que vocês passaram o final de semana? Hoje um domingão, um dia propício para a gente conseguir descansar, recarregar as nossas energias, para a gente começar uma nova semana com muita fé e esperança, que é o que a gente não pode perder. E falando nisso, o tema que eu venho trazer hoje é um tema muito atual, muito importante, que exige muita reflexão. Algumas pessoas pediram, algumas pessoas deram sugestão e hoje eu preparei um material para a gente poder conversar um pouquinho, que é sobre qual o seu novo normal na pandemia. Quais hábitos você tinha e que você teve que deixar para trás para poder conseguir se manter durante esse tempo? Quais hábitos você adquiriu? Quais costumes, quais comportamentos você mudou? Enfim, qual o seu novo normal? Quem me conhece sabe que eu sou uma apaixonada por livros. Eu amo ler, eu tô lendo o tempo todo. Eu não consigo parar de ler o tempo todo. E eu sempre que eu preparo um material para alguma aula ou para algum vídeo, eu sempre vem na minha mente alguma música ou algum trecho de livro. E eu trouxe aqui um trechinho do livro Admirável Mundo Novo, que, gente, cabe como uma luva para esse momento. Quem já leu o livro, depois deixa aqui o comentário, quem já leu o livro vai perceber que ele se encaixa totalmente, que tem tudo a ver. E quem não leu, não percam essa oportunidade. Leiam que vale a pena, depois comentem comigo, tá? Sobre esse livro. Esse livro foi escrito em 1932, mas vocês vão ver como que ele é atualíssimo. E a frase é a seguinte: eram forçados a sentir as coisas intensamente. E sentindo-as intensamente, além disso, em solidão, no isolamento, irremediavelmente individual, como poderiam ter estabilidade? Gente, é o que a gente está vivendo nesse momento. Essa frase é o que nós estamos vivendo nesse momento. Como manter a nossa estabilidade emocional diante de tantas incertezas, diante de tantas mudanças em tão pouco tempo? A gente vem acompanhando pessoas perdendo a fonte de renda, perdendo o trabalho, perdendo entes queridos. Muitas pessoas tiveram que adaptar o seu trabalho para o home office e se restringir esse contato ali em quatro paredes dentro de casa. E como manter? Então a gente vê muitos casamentos se desfazendo, muitos casos de violência doméstica, de abuso sexual dentro de casa por conta dessa restrição ao ambiente doméstico. E como que a gente faz para manter a nossa saúde mental e a nossa saúde física também diante de tantas mudanças? Então a gente percebe que o ser humano, ele precisa se sentir seguro, ele precisa se sentir estável para ele manter esse equilíbrio emocional. Quando não tem segurança, quando não tem estabilidade, acaba abalando de alguma forma. Então um pai de família, uma mãe de família, como que ela vai manter a saúde mental sabendo que ela tem conta para pagar, aluguel, filho para alimentar e a pessoa perdeu o trabalho ou diminuiu a fonte de renda? Quem tem um ente querido doente ou quem perdeu um ente querido, como que a gente faz para manter essa estabilidade emocional? As pessoas não estão conseguindo fazer o luto, estabelecer o luto da perda de um ente querido, porque aquele ritual do velório, do enterro, não está sendo possível devido à contaminação. Então tem todo um critério, todo um protocolo que precisa ser seguido e as pessoas não estão conseguindo ter aquele tempo para se despedir do ente querido. Tudo isso gera também um abalo emocional. A questão também da insegurança. O que vem pela frente? E agora? E depois, no pós-pandemia, como vai ser? Como vai ser a questão dos trabalhos, a questão da escola, as crianças que estão retornando, que vão retornar para a escola? Como que vai ficar essa ressocialização da criança, o aprendizado? Né? Os pais, os cuidadores estão se esforçando a questão do ensino remoto, a criança, né, tendo aula online, mas não é a mesma coisa, né? Porque o professor, ele é um profissional preparado para ensinar, preparado para alfabetizar. Ele tem toda uma base metodológica,
para poder alfabetizar? E como que vai ser esse pós-pandemia? Né? Eu volto a falar, eu comentei no vídeo anterior, depois se vocês quiserem, deixa aqui o comentário que eu trago um vídeo completo sobre isso. O que a gente vem percebendo é que muitas pessoas estão vivenciando uma síndrome que chama síndrome da gaiola. O que seria isso? É o medo de retornar. Né, o medo de sair, o medo de ressocializar, principalmente crianças e jovens, porque tiveram que se tornar reclusos, né, se isolar socialmente por conta do Covid. E de repente, quando começa a ter que retornar, as pessoas estão com medo. Então a gente acostumou muito a vida online, né, a vida digital, o contato digital. E agora, para a gente retomar esse contato social? O ser humano é um ser social, a gente precisa se socializar para a gente se desenvolver. E como que a gente faz isso? Como retornar? Então, muitas pessoas estão precisando buscar ajuda de um psicólogo, de um profissional, para a pessoa conseguir voltar à vida normal, à vida social. Né? Então, por isso que eu trouxe esse tema, qual o seu novo normal? O que na sua vida se tornou normal para você, que antes era normal e que hoje, né, acabou sendo anormal. Então, a gente sair, a gente encontrar amigos, encontrar familiares, fazer um almoço, um churrasquinho de família, se tornou uma coisa anormal. Sair para trabalhar, pegar um ônibus, pegar o carro, sair para trabalhar, hoje é uma coisa que se tornou anormal. Né? Então, como que a gente vai... Como que vocês estão lidando com isso? Como está sendo para vocês? Qual o sentimento em relação a isso? E aí vem esse monte de incerteza. Como a gente voltar? Né? Quando isso vai voltar? E tem outra questão também, a questão das psicopatologias. Muitas pessoas, eu até comentei no vídeo passado, que já eram ansiosas por motivos pessoais, né, por N motivos, diante de tanta instabilidade, acabaram potencializando essa ansiedade. Pessoas que já tinham predisposição ou já tinham sintomas de depressão acabaram realmente desenvolvendo a depressão. E a gente vê então que o mundo está vivendo um luto coletivo. Não é algo da minha cidade, do nosso país, é algo mundial. Então o mundo está em luto. E como lidar com esse luto? Luto pelas pessoas que nós perdemos, luto pelos trabalhos, luto pela renda que muitas pessoas perderam, luto por nossa socialização, que a gente não pode mais socializar. Então o mundo está em luto. E como a gente manter a nossa saúde mental diante de tanta incerteza? E aí é que entra a questão. Vocês vão perguntar para mim como fazer isso, né? Então, algumas dicas seria o quê? Você, mesmo trabalhando em casa, estabeleça horários, estabeleça uma rotina. Então, porque muitas pessoas comentaram que pelo fato de estar em casa, acabou que acordava mais tarde, trocava o dia pela noite, trabalhava durante a noite, dormia durante o dia, a criança também. Então, assim, tem que ter uma rotina, né? Ainda mais algumas crianças estão tendo aula pelo Meet e tem um horário. Eu tô terminando o curso de pedagogia, eu fiz um estágio onde a professora, ela ministrava, né, as aulas pelo Meet e a criança tinha que estar na frente do computador, na frente do dispositivo naquele horário. Então a criança tem que ter um horário, o adulto também. Então estabeleça um horário para acordar. Acorde, tome seu café da manhã, quem puder pratique uma atividade física, faça seu trabalho, estabeleça um horário. Agora é a hora do meu almoço, eu vou almoçar. E aconteceu de muitas pessoas falar que durante a pandemia também, não é pandemia, não vou me cuidar. Não... Gente, é pandemia, estamos em isolamento social, mas o nosso autocuidado tem que continuar. Às vezes o fato da pessoa fazer uma unha, arrumar um cabelo, pintar um cabelo, cortar um cabelo, já ajuda muito, né, a questão da autoestima. Porque o que a gente vem percebendo é que muitas pessoas estão se abandonando por conta de não conseguir ter esse contato social. Então nós precisamos nos cuidar pra gente. Eu tô dentro de casa, eu tô trabalhando dentro de casa, mas o meu autocuidado tem que continuar. Então estabeleça uma rotina, estabeleça um horário. Alimentação, cuidado com a alimentação. Tô dentro de casa mesmo, vou comer, depois eu vejo o que eu faço. Não é assim. Precisamos cuidar da nossa saúde física e
da nossa saúde mental. Então, desenvolver atividades que tragam algum prazer. Então, quem está com criança dentro de casa, a criança tem que ter horário para estudar e horário para se divertir. Então, o que pode ser feito dentro daquele limite ali do ambiente? Ah, vamos assistir um filme junto, vamos brincar, fazer brincadeiras, né? As brincadeiras mais dinâmicas, sair um pouco do celular, um pouco do computador, um pouco dos vídeos que criança gosta, né? Mas sair um pouco, deixar um pouco disso, levar a criança a conhecer outras oportunidades, outras possibilidades de diversão que não só o meio digital. Porque toda essa mudança de rotina, essa mudança que foi necessário a gente desenvolver, ela causa uma bagunça no nosso cérebro. E até a gente se adaptar, igual eu falei no vídeo passado, o ser humano, ele se adapta muito bem, até a situações difíceis, situações complicadas, insalubres. Ele se adapta, mas leva um tempo. E esse tempo que leva, que causa essa confusão na nossa cabeça, é aí que a gente pode desenvolver as patologias, tanto físicas quanto mentais. Então, é necessário a gente amortecer essa mudança para não ser uma coisa muito brusca. O ser humano se adapta, mas ele pode gerar um monte de transtorno, então, que a gente puder evitar. E aí, como conversar, como explicar para a criança o que está acontecendo? A gente tem que explicar o certo, mas sem catastrofizar. Porque o que a gente vem percebendo é muitas crianças com medo de sair, né? Foi difícil acostumar a criança no isolamento social, mas agora vem o efeito contrário. Tem crianças com medo de se socializar novamente. Mas que a gente vê muitos pais, cuidadores, falando para a criança, ó, cuidado, que se você sair, você vai morrer. Ó, o COVID. Então a criança ela começa a criar toda uma crença, porque a criança ela pensa diferente do adulto, né? Nós adultos temos essa capacidade de simbolizar, de refletir, de criar simbolizações, e a criança não, a criança é ali, ó, pá, é pau, pedra é pedra. Para ela é tudo muito concreto. Então, se a gente falar, você vai morrer, ela acredita que realmente ela vai morrer concretamente, fisicamente. Cuidado com o que é explicado para a criança. A gente tem que explicar o correto, sem catastrofizar, mas também sem banalizar. Olha, vamos tomar cuidado, máscara, o álcool gel, manter o isolamento, mas sem causar uma catástrofe na cabecinha dessa criança. Porque, imagina, é tanta mudança, ela não pode ir para a escola, ela não pode encontrar os amigos, ela não pode brincar no parquinho, brincar na rua, sair, passear. E imagina a criança teve que, de repente, ficar dentro de casa e restringir a tudo. Então, a gente tem que explicar o correto, de forma correta, mas sem potencializar, sem catastrofizar. E vem a questão também do excesso de informação. Cuidado, gente, a gente tem que se informar. Nós temos que estar informados. Cuidado com as fake news que estão borbulhando por aí. Nós temos que estar informados, mas o excesso, né, todo o excesso, ele pode ser nocivo. Então, cuidado com o excesso de informação. Tem gente que fica ali na internet procurando, né, e quem procura acha. Quanto mais a gente for buscar, a gente vai acabar se encaixando em tudo. Então, cuidado com o excesso de informação, porque também a gente pode criar algumas neuroses, acabar tendo problemas em relação ao excesso de informação, a gente fica focado nisso, a gente acaba vivendo só para isso, e também isso pode causar algum problema. E vem a questão do isolamento em si. A gente vê que é muito comum nas cidades maiores, a questão, os idosos principalmente, que tiveram que se isolar mais. Como fica essa questão do contato social? É preciso manter o contato social. O isolamento físico, sim. Mas o contato precisa ser mantido. Como? Usando a tecnologia, tá aí, a tecnologia tá aí pra gente usar. Então, hoje em dia, eu creio que a maioria das pessoas tenha um celular, um tablet, um computador, alguma coisa que possa manter esse contato. Então, mantenha-se em contato. Essa rede social, quando eu falo rede social, não são as redes sociais que a gente usa ali no nosso celular. Rede social, que eu tô querendo dizer, são os contatos sociais. Então, a pessoa tem um filho, tem uma vizinha, tem algum parente ali que possa estar dando esse suporte
quando a pessoa precisa. Olha, então eu tô me sentindo sozinha, eu vou ligar pro meu filho, eu vou ligar para uma amiga, eu vou fazer uma chamada ali de vídeo. Então hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de se manter em contato. Então mantenham-se em contato, mesmo que virtual, porque isso ajuda a pessoa a se sentir viva, a conseguir desabafar. Fale, porque o falar é terapêutico. Só o fato de você encontrar alguém que você confie, que você possa conversar e desabafar com essa pessoa já ajuda muito. Porque quando a gente tem um problema, se a gente mantém na nossa cabeça, o negócio parece que cria uma proporção gigantesca. Quando a gente tem esse problema e a gente fala com alguém que a gente confie, que a gente desabafa com alguém, parece que a gente consegue encontrar um caminho. Então, o falar é terapêutico. E, quando necessário, procure ajuda profissional, procure um psicólogo, porque o profissional, ele é habilitado para usar técnicas específicas para te ajudar a lidar com isso, ajudar você a conseguir superar esse problema da sua forma, é muito individual. Não existe uma receita, olha, eu tô com tal problema, eu vou seguir esse passo. Não existe uma fórmula pronta, não. Porque cada ser humano tem as suas habilidades, tem o seu potencial, tem a sua vivência, enfim, é a sua particularidade. Então procure um profissional. Hoje nós estamos trabalhando com atendimento online, então os profissionais estão aí. Quem tem rede social, você pode entrar ali numa rede social, procurar um profissional da sua preferência, que seja especializado no problema que você está sentindo. Converse com ele, mande mensagem, tire dúvida, e se for necessário, marque uma sessão, combine com ele a questão do valor, do horário. Então o atendimento online está aí para facilitar, para tornar acessível esse contato da pessoa que está precisando com o profissional. O que a gente não pode ficar sentindo passando por esse problema sozinho, potencializando o problema na nossa cabeça, que quando a gente não fala, o negócio parece que toma uma dimensão gigantesca. Então falem, quem precisar pode entrar em contato comigo, aqui no canal tem meu contato das redes sociais, deixa um comentário que eu... Então, gente, trouxe para vocês um pouquinho do que a gente está vivendo, um pouquinho da nossa situação. E sou eu ou é só você que tá passando? Não, é todo mundo. Todo mundo tá passando por essa situação. Todo mundo nesse 1 ano e meio com certeza já deu uma surtada, já brigou com alguém, já chorou, já pensou em largar tudo. É muito diferente, muitas vezes, do que a gente estava acostumado. É tudo muito novo. Então, muitas vezes, se permita chorar, se permita sofrer. Esse momento da gente começar a ressignificar muitas coisas, refletir, pensar o que vem agora, o que vem pela frente, como vai ser. Quem quiser entrar em contato para perguntar alguma coisa em particular, tem aqui também o meu contato de rede social, mas perguntem, falem, não fiquem com dúvida, não fiquem com o sentimento para vocês. Igual eu falei, o falar é terapêutico, o fato de você falar com alguém, seja alguém da sua confiança ou com um profissional para te ajudar a resolver, ajudar você a ultrapassar isso com saúde, em prol da nossa saúde mental. O que a gente tem que tentar buscar é a nossa saúde física e mental.